Deus abençoe, estamos aqui para finalizar aí o livro de João, começando mais uma live para a glória do Senhor. Cuidado com o copo de água, mozinho. E hoje eu trouxe reforço de novo, né? Meu marido veio me ajudar aqui de novo, em nome de Jesus, para a gente finalizar aí o livro de João, glória a Deus. E amanhã a gente já começa Atos. O povo tá chegando, vamos fazer aqui a nossa oração, em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, mozinho? Não, só convidar o pessoal para, como sempre, evitar comentários porque essa é uma parte da Bíblia que eu gosto muito. Quando começa a falar da parte de Cristo, principalmente do momento da Páscoa até a crucificação e ressurreição, é uma parte muito importante. Então é a parte que, né, a nossa Ficar atenção focado, tem que né? exatamente, dobrar a atenção, porque é um momento, é uma leitura muito importante para a nossa Exatamente, salvação. para você não perder nada do que a gente vai ler aqui. Fique focado mesmo, porque vai ser assim um momento que você vai aprender muito e fala muitas palavras de Jesus, as últimas instruções de Jesus para os discípulos, né? Então, um momento muito precioso mesmo, né? Então, o que ele diz aqui, evitar comentário é na hora que a gente começar a ler, aí vocês parem de comentar, né, amor? Aí vocês ficam focados só na leitura da Bíblia. Bem, eu acho que quem tá chegando, né? E quem chega atrasado mesmo. Então vamos começar, vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Eu faço a primeira oração, meu marido faz a última oração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua santa presença, nessa noite gloriosa, meu Deus, para ler a Tua palavra que é pura, que é santa, que nos edifica, nos fortalece, nos renova, ilumina a nossa alma. A Tua palavra diz, meu Deus, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz, e é isso que nós estamos buscando aqui nessa noite, Pai. Olhar mais para a palavra do Senhor do que para as situações do dia a dia que nós temos enfrentado, porque assim o nosso corpo vai se encher de luz, a nossa mente vai se encher de luz. Meu Deus, que nós possamos encontrar em Ti a Tua presença através da palavra de uma maneira gloriosa. Assim como Moisés, ele teve aquele encontro com Deus no monte e quando ele desceu, o rosto dele resplandecia, estava iluminado de tal maneira que as pessoas nem conseguiam enxergar direito para o rosto de Moisés. Assim também, meu Pai, que esse encontro glorioso com a Tua presença venha fazer o nosso coração resplandecer, o nosso rosto resplandecer, o nosso olhar resplandecer, em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos nos enchendo de palavras boas, como disse Davi, meu Deus, lá nos Salmos, o meu coração se enche, ferve de palavras boas e é isso que nós estamos buscando hoje. Vamos ouvir aqui as palavras mais lindas de Jesus que foi dado aos seus discípulos ali nos seus últimos momentos de vida. Então fala em nossos corações em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então meu marido, você sabe que ele tá fugindo do filtro, né? Então ele fica ali no cantinho. Como filhos. Então vamos começar então. Então a gente agora vai João 14, né, amorzinho? Isso. João 14. Abre a sua Bíblia, esquece os comentários. Vamos ler em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhes Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê a meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos
por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, e agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Capítulo 15, continuação das últimas instruções aos discípulos, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai,
ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguem, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Capítulo 26. Continuação das 16. últimas 16. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Tendo-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: O que é isto que nos diz? Um pouco e não vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós choraste e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim, também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará.
E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedis e recebeis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes por parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? E eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido o que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo, Pai justo.
O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 18. Jesus é preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, o que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus perante o sinédrio. Pedro nega a Jesus. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse-lhe ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes disse: Eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntais a mim? Porquanto pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Anás mandou-o manietando ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disse-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusações trazei contra este homem? Responderam e disseram: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus:
A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus e disse-lhe: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram os outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isto, voltou até aos judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Capítulo 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilato: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Toma-o vós e crucifica-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não é amigo de César? Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos. Em hebraico, o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe e para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram à crucificação. Versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também o título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais, os sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi.
Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já ia todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E os judeus, pois, para que o sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados que furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras: verão aquele que transpassaram o sepultamento. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar que fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. A ressurreição, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei para onde o puseram.
E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Pai e vosso Pai, e meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isto. Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Ponha aqui o teu dedo, e vês as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora vamos ao último capítulo de hoje, que é o capítulo 21, João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheias de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e disse semelhantemente o peixe.
e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando que com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importas a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aqueles discípulos não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreve. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém? Então finalizamos aí o livro de João, para a glória de Deus. Deixa eu ver quem finalizou, deixa eu ver quem chegou no final. Coloca nos comentários aí: eu finalizei, eu terminei, eu consegui vencer aí mais um desafio, mais uma etapa, né? Já fomos Mateus, Marcos, Lucas e já finalizamos João. Olha só que coisa linda, né? Glória a Deus. Quem finalizou, coloca aí nos comentários. E quem não finalizou, coloca assim: eu vou finalizar. Vou voltar, fazer maratoninha, vou acessar lá no Instagram série, né? Tem lá a série e tem todos os livros que a gente leu aí para a glória do Senhor. E essa parte lindíssima, né? Das últimas instruções de Jesus, e ele deixando bem claro ali para todos os discípulos que eles não ficariam só. Jesus deu ali o poder, deu o Espírito Santo, deu a eles ali o acesso ao Pai, dizendo: tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos dará, para que o nome dele seja glorificado. Jesus deu ali as instruções, até mesmo depois que Jesus ressuscitou, foi necessário Jesus voltar para animá-los, para fortalecê-los, para que eles não se desviassem, como você vê, né? Pedro já tinha desanimado, já tinha voltado a pescar. Jesus teve que fazer novamente o milagre da multiplicação que ele fez lá em Lucas 5, quando Pedro ele tem o primeiro encontro com Jesus, né? Jesus teve que fazer novamente esse milagre para Pedro se lembrar de que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, do chamado de Pedro e todas as lindas palavras que Jesus disse, como, né, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade, pedindo para Deus, como Jesus ele disse, né? Até agora nada pedis, mas pedistes e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E todos os versículos também que falam sobre o Espírito Santo, ou seja, muito ensinamento, muita coisa boa para ficar guardada em nossos corações, né? Em nome de Jesus. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar o livro de Atos, mas essa parte de João, faça de tudo para ficar bem guardadinho no seu coração,
porque são instruções para nós que estamos aqui dando continuidade à obra de Jesus na terra. Nós que somos discípulos de Jesus, e Ele promete que nós estaremos guardados, protegidos, e o desejo do Pai, você vê Jesus fazendo a oração, é que nós sejamos um. Jesus falando, né? Assim, Pai, como eu e o Senhor, nós somos um, assim que eles sejam um também em Ti, enquanto eles estiverem no mundo. Jesus falando, né? Eu não peço que tirem eles do mundo, mas que os proteja e os livre do mal. Enquanto eles estiverem no mundo, que eles sejam um. Então, que essa unidade, que essa bênção também esteja entre nós dia após dia. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Unidos, lendo a palavra, e isso agrada o coração de Deus, porque na união Deus ordena a bênção. Amém? Então, se você está com dor, se você está passando algum problema, lembre-se dessa palavra também que a gente leu hoje. Tudo que você pedir em nome de Jesus, crendo, você receberá, para que a vossa alegria se cumpra, para que o nome do Pai seja glorificado. Eu não sei o que você está passando, mas peça com fé, em nome de Jesus, aquilo que você precisa, e você vai receber, a sua alegria vai se cumprir, e o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer a oração, então, final? Vamos. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu só pedir já de uma vez, antes que você saia, tira o nosso printzinho aí, em nome de Jesus. Já tira de uma vez o print. Isso. Hoje não deu trabalho. Hoje não deu não, você fez direitinho. Tira o print aí. Tirou? Tá dando câimbra. Tira o print aí, em nome de Jesus Cristo. E a gente vai fazer a última oração, né, amorzinho? Vamos fazer a oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por finalizarmos mais um livro da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos valiosos. Pai, o Senhor Jesus deixou para nós nessas Escrituras coisas que não podem sair jamais do nosso coração e da nossa mente, coisas que nós temos que meditar de dia e de noite. Uma das coisas mais importantes é que Ele disse que jamais estaremos só, e que Ele foi para o Senhor, e Ele habita hoje à destra do Senhor, mas Ele deixou para nós o Espírito Santo, o Consolador, aquele que temos a condição de ter em nossa vida, aquele que tem condição de habitar no coração daquele que se limpa, se lava no sangue de Cristo. E este Espírito Santo, Ele é o que traz a paz, Ele é o que traz a alegria, Ele é o que traz os cumprimentos, as coisas, tudo que Deus preparou para nós, nos é dado através do Espírito Santo, assim como Cristo disse, que tudo que Ele não revelou, o Espírito Santo revelaria àqueles que o têm. Deus, que esta pessoa que terminou conosco hoje a leitura deste 4º livro do Novo Testamento, Deus, que o Senhor abençoe cada um e que esta pessoa venha desejar a presença do Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa, que esta pessoa venha ter, meu Deus, o profundo desejo de ser alimentada e instruída pelo Espírito Santo dentro da Tua Palavra. Assim ela conhecerá uma sabedoria que vem do Senhor, uma sabedoria para resolver todas as coisas na casa dela. Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas o Espírito Santo nos foi dado, não somente para nos ensinar a respeito das coisas dos céus, mas também para nos conduzir nas coisas terrenas. O Espírito Santo é a presença de Deus que quer habitar no coração de cada uma dessas pessoas, e que o Senhor tem esta condição, que cada um dê ao Senhor esta condição de habitar em seus corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, olha, vamos finalizar a live aqui. Pode ficar mais pertinho do meu marido aqui. Então, Deus abençoe vocês, tá bom? Já tiraram o printzinho aí, né? E amanhã a gente vai começar o livro de Atos, que é a partir do momento em que os discípulos, eles recebem o Espírito Santo e eles começam a fazer as obras de Jesus na terra, né? Então, até aqui a gente viu a parte de Jesus, né? Os 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo e tudo que Ele pregou e tudo que Ele fez. E como a gente terminou aqui no livro de João, Ele mesmo dizendo que não haveria livros no mundo que coubesse tantos milagres que Jesus fez. Aqui, na palavra do Senhor, tem os que mais se destacaram. Mas Jesus fez muitos e muitos milagres e continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Creia que Ele vai fazer um milagre na sua vida também. Amém? Fica firme em nome de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é poderoso para mudar toda a sua história, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então é isso, finalizamos hoje, né? Obrigada, meu amorzinho, que fez o culto. Ele fez o culto o dia inteiro hoje e ainda veio me ajudar aqui, ainda veio me socorrer aqui, né, amor?
Sempre um prazer cuidar de quem a gente ama, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, viu? Jesus abençoe. Em nome de Jesus. E obrigada a vocês aí que estão com a gente firme e forte. Não perca, amanhã 10 horas da noite tem live aqui. Vamos começar o livro de Atos. E amanhã 7 horas da manhã, em nome de Jesus, vai ter live lá no canal, tá bom? Amanhã nós vamos falar da igreja de Esmirna. Eita glória. Tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Tchau, tchau.